Boa tarde, queridos estudantes do segundo ano do ensino médio da Escola Indígena Francisco Cageró, Liberato Salzano. Eu sou a prof. Janete De Luca Marcolan, estou estagiando estágio 4, curricular supervisionado 4, com a professora Janete, o qual abordarei direitos e cidadania no Brasil e os movimentos sociais. O que significa cidadão para vocês? O que significa cidadania? Qual a história ocorrida para contarmos o passado, a história passada sobre cidadão, sobre cidadania, refletida hoje no presente? A prof fez alguns cartazes aqui para demonstrar para vocês, para ser mais fácil. Cidadania hoje. Nós temos direitos hoje? Temos direito ao voto, temos direito a escolher o nosso político, o nosso eleitor, tem direito a ir na urna votar? Ou ele está sendo perseguido, ele está sendo marginalizado? O ser humano, o cidadão, tem direito a escolher sua religiosidade, tem direito a sair no momento que quer, tem direito à igualdade de gênero, enfim. Direitos e cidadania, direitos de todos. Todos nós temos nossos direitos como nossos deveres. Muitas leis foram conquistadas, porém, muito se tem para conquistar. As mulheres, os negros, direito da mulher votar, direito da mulher ser idealizada, do negro, direito das crianças, os adolescentes, os consumidores e os idosos. Cada um tem os seus direitos, porém muitas vezes fica só no papel. Muitas leis foram homologadas, mas muitas, porém, não são cumpridas. Muitas não são respeitadas, os direitos, o Estado, o nosso Estado brasileiro, o trabalhador rural tem seus direitos. É um cidadão? É um cidadão, mas nem sempre é valorizado. O homem do campo, né? Trabalha para o sustento de sua família, mas muitas vezes ele não é valorizado. O preço do produto não é merecido como deveria. Cidadania na polis grega. Aqui o poder não mais se concentrava nas mãos de uma. Então aqui o poder do povo não era valorizado. Essas pessoas não podiam discutir, não eram liberados seu pensamento e nem de votado. A cidadania estava longe de ser universal. Quem era valorizado é quem tinha suas terras, a sua propriedade. Esse se sentia cidadão. Aqui a prof fez mais um cartazinho para que vocês possam compreender melhor. A cidadania na Idade Média, no século V, no século XV, houve inúmeros aspectos de inviabilidade da existência. Então, as vidas, o feudalismo, posse pelas terras, os reis então distribuíam as terras. A Igreja Católica
hierárquico, inquestionável. Então a Igreja Católica apoiava a hierarquia, o poder, as legislações, o poder econômico. A cidadania é o renascimento, transição do feudalismo para o capitalismo. Então, o feudalismo para o capitalismo. Então, aqui você vê que o ribeirinho, o indígena, os professores, o trabalhador rural, o homem do campo, não se fala nada disso. Então, esse povo ainda não era valorizado. Surgimento da cidadania. E aqui nós temos o Estado moderno, direitos essenciais em determinado território. Então, ainda aqui, o povo tinha seus direitos em certos territórios, certos cidadãos tinham os seus direitos. Direitos à liberdade, direito à religiosidade, direito a... Enfim, ainda existia a hierarquia. Havia ainda uma guerra hegemônica. Cidadania, aqui, cidadania, o Estado moderno, direitos essenciais em determinado território. A cidadania, na verdade, é a conquista, a manutenção e a ampliação, depende das ações desse indivíduo, dos grupos que lutam. Então aqui já chega as lutas pelas terras, pelas terras, pela interesses, movimentos sociais. Aqui já está melhorando, porque os movimentos sociais já estão se mobilizando, se articulando. Aqui no próximo cartazinho que nós temos, vocês viram então que há um histórico não muito bom, né? Da época, nesta época do modernismo, do feudalismo, né? Cidadania na história, influência pelo horror. Aqui, a cidadania na história é uma influência pelo horror, pelo medo, pela violência. Aqui nós temos a Segunda Guerra Mundial, aonde há os militares, aonde os soldados, esse povo batalhador, enfim, né, mandado, administrado, não tinha vez e nem voz, era subordinado àquela situação. Declaração Universal dos Direitos estendeu-se pela liberdade e igualdade de direitos, campos econômicos, sociais, cultural, todo cidadania e os territórios. Karl Marx, então aqui nós vamos para a continuidade aos grandes filósofos, os grandes trabalhador, membro de uma classe. Aqui o Marx apoiava o trabalhador, membro de uma classe, não se identificaria como cidadão. Então quem teria uma classe social não se identificava como cidadão. Só se identificaria como cidadão a partir da burguesia, do povo que administrava, de um administrador que comandava o menos favorecido. Então só tinha valor a burguesia, olha o que a prof escreveu aqui. Democracia, só uma revolução social poderia tornar realidade. Então, para ver a democracia, para ver o direito à liberdade, à religiosidade, ao direito ao trabalho, ao direito ao voto, ao direito à valorização da mulher, da criança, da igualdade social, de gênero, só com uma revolução. A Emily Durkheim
Cidadania, ela diz assim: questão da coesão social. Papel do cidadão é cumprir com suas obrigações. Cumprir com as suas obrigações. Então aqui, ó, na verdade não se demonstra que há direitos, mas cumprir com suas obrigações. Também não está a favor da classe social menos favorecida. Então aqui ela também é contra o individualismo. Aqui ela é contra o espaço público, a favor do espaço público. O Marx, Cidadania, século 17 e 18, a formulação de direitos civis. O Marshall, é a favor da liberdade. Ó. Aqui sim, o Marshall é a favor da liberdade, da religiosidade, do pensamento, dos direitos de ir e vir, ou seja, dos direitos de ir e de vir. Claro que nós temos leis para cumprir, respeito ao nosso irmão cidadão, mas nós temos a liberdade de conquistar, de adquirir nossas prioridades, nossos sonhos, né? Direito da propriedade, de conquistar nossa propriedade, nossa família. Liberdade contratual, escolher o trabalho, a justiça salvaguardar todos os direitos anteriores. Então, assim, e conquistar todos os nossos direitos anteriores que até então a gente não conseguiu. O lazer, o judiciário, né? Tudo isso nós temos direito. Claro que temos que lutar, temos muitas reivindicações de classe social, das classes sociais para que nós possamos, nós temos que adquirir, mas muitas conquistas foram adquiridas. Ser eleito, escolher o nosso partido, ser eleito, eleger o nosso candidato, ter o direito ao sindicato dos trabalhadores rurais, sindicato dos professores. Há vários sindicatos que nos apoiam e nos estão ajudando nesse momento também aos professores, educadores, aos trabalhadores, ao homem do campo. Então, muitos sindicatos, é muito importante o sindicalismo. Direito ao protestar, nós temos direito a fazer greve. No século XX, direitos sociais, educação básica, assistência à saúde, transporte e coletivo. Então, também temos direito ao transporte, à saúde, à educação pública e o direito a viver. Obrigada.